José Renato Monteiro Lobato foi um grande escritor e editor que nasceu em Taubaté, São Paulo, dia 18 de abril de 1882. Ele se destacou com a obra Sítio do Pica-Pau Amarelo, que é uma literatura infantil. Ele era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, a qual foi responsável pela alfabetização dele. Ele se mostrou interessado pela leitura desde cedo, até que ele leu todos os livros da biblioteca do seu avô, Visconde de Tremembé. Aos 13 anos de idade, ele foi estudar no Instituto de Ciências e Letras para ele se preparar para os estudos da Faculdade de Direito. Em 1898, ele perdeu o pai dele e seu pai deixou para ele uma bengala com as iniciais JBML, então ele mudou o seu nome para o mesmo nome do seu pai. Monteiro Lobato ingressou na Faculdade de Direito no Largo de São Francisco, na capital, e no dia de sua formatura deu um discurso extremamente agressivo, fazendo com que vários professores, padres e bispos se retirassem do local. Casou-se com Maria Pureza e com ela teve 4 filhos, Edgar, Guilherme e Rude. Em 1911, mudou-se para a fazenda que recebeu de herança do seu avô. Em 1912, gerou grande polêmica com sua carta Velha Praga, onde o autor destaca a ignorância do caboclo e a miséria na agricultura. Foi publicado também no jornal O Estado de São Paulo. Em 1917, vendeu a fazenda e foi morar em Caçapava, onde fundou a revista Paraíba e colaborou também com a Revista do Brasil, em São Paulo. Em dezembro do mesmo ano, publicou o artigo Paranoia ou Mistificação, onde criticava uma pintora paulista recém-chegada da Europa, e isso gerou grande polêmica. Foi também um marco inicial para o movimento modernista. Fundou a editora Monteiro Lobato e também a Companhia Editora Nacional. Comprou a Revista do Brasil e tornou-se editor, publicando em 1918 seu primeiro livro Urupês, que teve muito sucesso. Associou-se a Octales Marcondes Ferreira na fundação da Companhia Gráfica Editora Monteiro Lobato. No entanto, a editora foi à falência e eles acabam vendendo tudo. Monteiro Lobato muda-se para o Rio de Janeiro e passa a dedicar-se à literatura infantil. Inicia essa nova fase com o conto Narizinho Arrebitado de 1921 e faz grande sucesso. No dia 5 de julho de 1948, José Renato Monteiro Lobato falece em São Paulo devido a problemas cardíacos. O pré-modernismo é um período da literatura brasileira que se desenvolveu entre as décadas de 1910 e 1920. E é um período que é visto por muitos estudiosos da literatura como um período de transição entre o simbolismo e o modernismo. O pré-modernismo situa-se no contexto histórico da consolidação da República, com o objetivo de um Brasil mais justo e moderno. Algumas das características são abordagem de problemas sociais como desigualdade, pobreza, exclusão social, regionalismo e mistura com os estilos literários anteriores. Negrinha é um livro de contos de Monteiro Lobato, publicado em 1920, e ele aborda temas como a escravidão, interesse, traição, preconceito e pobreza. E nós vamos citar algum desses contos para vocês. Negrinha é um desses contos, escrito em terceira pessoa, que aborda temas como preconceito e escravidão. Nele, o personagem principal é a Negrinha, uma órfã de 7 anos, que é muito maltratada fisicamente e verbalmente pela Dona Inácia, que é uma fazendeira rica e que não tolera choro de criança e não aceita a abolição da escravidão. Episódio que 2 sobrinhas da Dona Inácia vão passar as férias de dezembro na fazenda. E essas 2 sobrinhas são muito diferentes das pessoas que a Negrinha via, porque elas eram loiras, dos olhos claros, e foi a primeira vez que a Negrinha teve contato com uma boneca. Ela é muito curiosa para brincar com aquela boneca. Um dia a Dona Inácia deixa e ela fica muito feliz, brinca com as sobrinhas, só que quando essas férias acabam e as sobrinhas vão embora, ela entra numa tristeza muito profunda, deixa de comer e assim acaba morrendo numa velha esteira. E Dona Inácia sente saudades apenas de lhe aplicar castigos e não dela ou de quem ela era para ela. Bom, o conto que eu vou citar agora se chama O Bom Marido. Ele é narrado em terceira pessoa e o tema principal é o interesse. O autor narra a história de Isabel, que é uma mulher que se apaixona por Teofrasto. O rapaz alegava nunca conseguir um emprego e
Eles acabam se casando contra a vontade dos pais da moça, que perceberam logo no início do relacionamento que aquela era uma relação de puro interesse. Então, eles não apoiavam a relação dos dois e tentaram alertar a filha sobre a esperteza do rapaz. No entanto, ela preferiu não ouvir os pais e casou-se com Teofrasto, com quem teve 8 filhos. Teofrasto tinha 32 anos e nunca tinha trabalhado antes. Ele saía, dizia que ia procurar emprego, só que na verdade ele ficava em frente à farmácia, falando sobre assuntos políticos, sobre a atual situação do país com alguns amigos, e retornava para casa no fim do dia, alegando a sua esposa que não tinha conseguido um emprego. Vendo essa situação se estender por muito tempo, Isabel decide então sair para trabalhar ela mesma, para garantir o sustento da família, e essa atitude da esposa fez com que Teofrasto se acomodasse. Isabel então começou a trabalhar à noite para ter uma renda extra e garantir o sustento de seus filhos, e o excesso de trabalho, depois de um determinado tempo, fragilizou a saúde dela e a levou à morte. No entanto, durante seu relacionamento com Teofrasto, Isabel falava muito bem do marido onde chegava, para todas as pessoas. Ela dizia que ele era um marido muito carinhoso, que ele era um marido maravilhoso e tudo mais, inclusive para a dona da quitanda, próxima à casa do casal. E após a sua morte, Teofrasto casou-se com a dona da quitanda. A Facada Imortal é narrada em terceira pessoa e o tema principal é traição e roubo. Dalício era um jovem que fazia empréstimos sem intenção de devolução. Em certo dia, um de seus amigos deu a ideia que ele fizesse seu maior golpe em Raul, que se dizia imune a tais golpes. Após ter planejado cada detalhe para seu golpe, Raul acaba caindo na conversa de seu amigo e assim perdendo seu dinheiro. No final, o golpe é comparado à maior partida de xadrez, a partida imortal, e assim foi criada a Facada Imortal.